No nosso encontro anterior, nós procuramos destacar dois aspectos que serão importantes para a conclusão desta manhã. O primeiro é percebermos que nos processos obsessivos, na via de regra, quando eles são complexos, e, e até esta obra, penso eu, já que nós estamos fazendo um estudo mais aprofundado do pensamento do autor espiritual, a gente não tinha uma noção clara de quantos espíritos estariam vinculados a processos dolorosos de natureza obsessiva. Embora em o Evangelho encontremos um momento em que Jesus se defronta com um ser que era dominado por inúmeros espíritos, conforme falamos no nosso último estudo, e que autos se denominavam legião, e legião é sempre composta por várias pessoas, em se tratando de espíritos, por vários espíritos estavam a atormentar aquele ser. E ele foi liberto, tendo aquela multidão, aquela quantidade de espíritos, aquela comunidade de espíritos perturbadores saído e se lançaram sobre os porcos, e os porcos se lançaram ao precipício. Mas este caso específico de Lisandra e Rafael traz para nós um panorama bem mais preciso dos personagens, dos fatores causais, das complexidades, o porquê das expressões mais intensas da lepra em Rafael e menos intensa em Lisandra, mas, ao contrário, o porquê de Lisandra passar por um processo de perturbação psíquica que Rafael não apresentou na atual encarnação. Então, esse foi o contexto do nosso último encontro, que foi nos dando o panorama que envolve ou das ações que são desencadeadas nas chamadas terapias desobsessivas. Seria de bom alvitre que os dirigentes espíritas, coordenadores de reuniões mediúnicas, observassem esta obra, este livro, em especial este capítulo, porque dá a correta dimensão da multidisciplinaridade no tratamento de um caso dessa natureza. Nós vamos perceber, findando no estudo deste capítulo, que a terapia desobsessiva ela é também bastante complexa e vai exigir daqueles que dela participam um engajamento, não só nas questões de assiduidade, mas também nas questões que eu acho que são as mais importantes, que dizem respeito à natureza íntima do obreiro, do trabalhador dessas tarefas. Então, dito isso, vamos apenas recuperar um momento anterior, porque toda terapia, uma vez aplicada, espera-se que sejam alcançados alguns resultados. Então, durante a terapia e após a terapia, espera-se que os indivíduos envolvidos no processo, em especial o paciente, ele se esforce pela sua evangelização. E Filomeno de Miranda vai dizer que sim, a evangelização ela transcende e muito a aquisição de conhecimentos.
Porque muitas das vezes a gente encaminha o indivíduo para um grupo de apoio, de sustentação, não sei, isso pouco importa o nome que possamos dar a um grupo dessa natureza. Eu conheço casas que nominam este grupo como grupo de apoio. Então, a pessoa busca a casa, vai para o atendimento fraterno, o atendente tem lá os seus insights, as suas inspirações, a sua intuição, e o encaminha para a fluidoterapia e o posterior engajamento num grupo de estudo. Em princípio, esse grupo de estudos deveria estar lastreado nas propostas do Evangelho. Mas, se o indivíduo apenas adquirir conhecimento, ele vai gravitar no campo tão somente da informação. E aí, Filomeno faz um destaque. Essa evangelização do paciente passa pela aquisição de valores morais, mas que devem ser sedimentados no bem que se pratica e na dor que possa experimentar. Essa dor bem suportada, seja ela de natureza física, seja ela de natureza moral, ela precisa ser bem suportada, porque é na prática que nós sedimentamos o conhecimento adquirido no campo teórico. Ah, nós precisamos perdoar as ofensas. Ótimo, isso é lindo, é um preceito evangélico de grande valia. Mas se na hora que eu entro em contato com um ser, nas minhas relações do dia a dia, há um evento em que eu me sinto ofendido e guardo aquela ofensa, aquele mal-estar, aquele ressentimento por vários e vários dias, meses por vezes, significa que o que eu adquiri durante a minha frequência a um grupo de apoio e sustentação não foi suficiente para a minha transformação. E se isso não ocorre, o resultado esperado pode não ser atingido. Embora o agente fomentador do processo obsessivo possa ser afastado, outros virão em substituição ao primeiro. E em percebendo as fragilidades do ser, que já deveria estar em processo de transformação, o que ocorre, via de regra, é a exploração de outras tendências que também ficam a descoberto. Então, ele começa um caminho de retificação, mas vai cair em outro, porque outras portas ficam acessíveis a esses espíritos. Então, há dois resultados esperados, portanto. Um é a evangelização do paciente. A outra é a ação que é realizada em cima do agente causal. E sobre o agente causal, mais conhecido como obsessor, a técnica, a terapia, isso é muito realizado nas nossas reuniões de desobsessão, ou mesmo nas reuniões mediúnicas, isso é realizado tendo por base a questão da doutrinação. Então, essa doutrinação, ela tem que levar em conta estratégias para desconectar o ser espiritual da sua, entre aspas, vítima. Então, essa, entre aspas, vítima é aquela criatura que foi ou deu causa ao sofrimento do espírito. E como é que essa tarefa é realizada? Quando Filomeno de Miranda diz assim, desconexão do vórtice psíquico, né? É preciso que nós entendamos que vórtice é um feixe energético que tem um ponto de fixação em uma determinada região e na contraparte há um espaço ou uma amplitude maior
por onde fluem, vamos aqui nos apropriar da nossa linguagem espírita, pensamentos, ideias, sugestões, vibrações. Esse vórtice é aquele ponto de conexão que remonta o perseguidor ao perseguido. E essa desconexão é trabalhada nas reuniões de desobsessão, estimulando este agente a estabelecer um processo de desconstrução desse vínculo via esquecimento da ofensa, mudança de objetivo, mudança do foco atencional para não mais o que lhe causou mal, mas para o mal que o próprio indivíduo está a sentir. E a sugestão é a terapia do perdão. Mas esse perdão, ele não deve ser uma palavra vazia, mas a apresentação de sugestões, como, por exemplo, o apercebimento de que aquele que foi o agente do seu sofrimento, ele é mais necessitado do que aquele que passou pelo sofrimento. Porque quem faz alguém sofrer é muito mais necessitado. Então, ele está em estado de necessidade maior do que aquele que está fazendo sofrer. E aí você vai, aos poucos, levando esse indivíduo a perceber, olha, você está fazendo o mesmo que ele fez para você no passado. Isso gera um círculo vicioso e que, em algum momento, precisa ser desconstruído, revisto, mudada a perspectiva. Então, o diálogo nas reuniões mediúnicas, eles são diálogos de convencimento e não de imposição. Não é um embate de doutrinas, mas é uma conversa realizada entre dois espíritos, um na condição de encarnado e o outro na condição de desencarnado, onde se espera que haja condições ou sensibilidade de tal monta pelo indivíduo que faz uso da palavra, e fazer com que aquela criatura que está como a gerente de um processo obsessivo perceba que ele pode mudar o seu foco. E aí ele consegue, portanto, essa mudança de fixação mental. Olha, deixe de pensar no outro e comece agora a pensar em si mesmo. Quanto tempo isso vem demandando? Quais foram as alegrias ou os momentos de felicidade real que você vem experimentando? Então, há inúmeras estratégias que podem ser utilizadas para esse objetivo. É lógico que nós não temos tempo para tratar do assunto doutrinador em especial, mas teremos algumas considerações outras ao final do estudo. Mas olha que interessante, além deste indivíduo, no caso Hermínio Lopes, que é o fomentador principal do sofrimento de Lisandra, existiam aqueles espíritos que eu chamei de oportunistas de plantão. E sempre existem os oportunistas de plantão. São entidades irresponsáveis, portanto, intrusivas e ociosas, que se imiscuem e acabam engrossando a fileira dos perturbadores. Quer ver um exemplo desses oportunistas de plantão? Iniciemos uma discussão em uma fila. Pronto. Vai aparecer aqueles que não têm nada a ver com a discussão, chegam depois, não conhecem o assunto, mas estão ali presentes apenas para aumentar, porque trazem no bojo também inúmeras satisfações por outros motivos, engrossa a fila dos divergentes, elegem
alguém como potencial vítima ou para quem eles possam descarregar suas frustrações, e dali, para que surja um embate de natureza física, é um pulinho. Então, esses oportunistas são espíritos perturbados da dimensão espiritual que são atraídos por processos vibratórios e identificam, se tiver um pouco mais de lucidez, alguma oportunidade de obterem ganhos, seja por absorção de fluidos vitais daquela criatura que está em estado de descompensação vibratória, ou até mesmo pelo simples prazer de perturbar. Só que essas entidades irresponsáveis que no nosso estudo anterior nós chamamos de nuvens de testemunha, essas são facilmente afastadas no processo inicial, logo no início da terapia. Então, é aquele momento em que, por exemplo, demandamos uma instituição espírita para ouvir uma palestra, sermos submetidos a um passe, e saímos de lá, de certa forma, estimulados a um processo de renovação. Então, aqueles perturbadores ociosos, desocupados, ali são esclarecidos, outros nem adentram ao ambiente, a gente sai com uma sensação de que algo está acontecendo. Mas se não houver uma insistência para que permaneçamos no firme propósito de renovação interior, logo, outros ocupam o espaço dos primeiros e passam a agir sob as ordens do líder. Porque em processos dessa natureza, o líder, via de regra, ele tem o seu momento de ser trazido para a reunião mediúnica. Nós temos que ir retirando as camadas exteriores, aqueles que estão como os fomentadores da perturbação do dia a dia, então eles vão sendo afastados desses espíritos aos poucos, até chegar naquele que é o grande fomentador do processo. Então, os espíritos também usam de estratégias, porque aos poucos o líder vai vendo que está perdendo os seus comandados. E quem tem alguém sob seu comando vai percebendo que, na medida em que o seu efetivo vai sendo desconstruído, a força, o seu domínio, da mesma forma, vai sendo enfraquecido. Mais liberdade, entre aspas, a vítima vai conquistando. Então, os oportunistas foram logo afastados no início do processo da terapia. Mas o que chamou-me a atenção é que, logo após a ocorrência da reunião que foi no mundo espiritual, todos nós tivemos a oportunidade de estudar junto o capítulo que tratou desse encontro significativo, os espíritos que participaram daquela atividade vão ao lar de Lisandra, de Dona Artemis, de Ermelinda, de Gustavo. Eles voltam ao lar, bom, nós fizemos um contingenciamento, desconectamos os principais fomentadores do processo e agora vamos visitar o lar para nos certificarmos da real situação física da paciente que demanda a atenção naquele momento. E em lá chegando, eles aguçaram as suas possibilidades psíquicas e fizeram uma análise dos centros cerebrais de Lisandra. E perceberam, se nós analisarmos a fisiologia ou a anatomia cerebral, para fins didáticos, o cérebro é dividido em lobos. Cada lobo
Cada lobo, cada área tem uma função específica. Aí são várias as denominações. Pode ser um estudo por hemisfério, um estudo por lobos, o lobo frontal, o pré-frontal, o occipital, o parietal medial. Então, existem essas estruturas que guarnecem áreas que têm desempenhos ou funções específicas. E perceberam que estes centros eles estavam como que invadidos por fluidos. Imaginemos criando uma imagem em nossa mente, nesse instante, que fôssemos capazes de olhar o cérebro além da caixa craniana e derramássemos um líquido negro sobre o cérebro. Como o cérebro ele é feito de sulcos, né, não parece um amontoado de minhoquinhas, imaginemos que esses sulcos estivessem agora preenchidos por este líquido negro. Creio eu que seria mais ou menos essa a visão que esses espíritos tiveram. Um líquido como que a escorrer e a preencher o cérebro na condição de fluidos deletérios. A presença desses fluidos produziam em Lisandra, portanto, a obstrução do discernimento e da lucidez. O discernimento tem muita relação com o processo decisório, porque discernir é uma habilidade psicológica que conduz o indivíduo a realizar uma boa escolha. E a área cerebral, nós já tivemos a oportunidade de fazer citação dessa natureza, que trabalha o processo decisório, é essa área um pouco superior, um pouco acima do frontal, é a área pré-frontal. Essa área ela é a encarregada das elaborações do raciocínio. Essa área ela estava obstruída. E se eu não tenho uma capacidade de ajuizar, de decidir, de ter, vamos dizer assim, o meu livre-arbítrio em toda a sua plenitude, a visão que eu tenho do mundo fica distorcida, as minhas escolhas passam a ser as menos assertivas possíveis, e, via de regra, isso leva um indivíduo, pela insegurança que produz, a um estado de isolamento social, pelo receio que a pessoa tem inconsciente de produzir erros, danos a terceiro, danos a si mesmo. Perde-se a possibilidade, e isso está bem relatado na obra. Lisandra tinha um déficit de atenção, um déficit cognitivo, que era resultado dessas ações e também de seus compromissos do passado. Mas é interessante nós observarmos também que, além dessa obstrução do discernimento e da lucidez, ela tinha uma fixação nas lembranças do passado. E essas lembranças do passado, como já tivemos a oportunidade de observar, elas traziam uma espécie de saudosismo em que ela fugia da realidade para viver uma realidade não compreendida no campo mental, mas que lhe trazia prazer. E isso era uma ação deliberada do seu perseguidor, que se aproveitava dos próprios compromissos reencarnatórios. Então, Lisandra tem uma característica de autoobsessão potencializada por um agente exterior que lhe aplicava uma obsessão externa. Então, Lisandra ela passa uma encarnação vivendo um período autoobsessivo que era potencializado pelo seu perseguidor. Imaginemos o sofrimento. Se a auto já é sofrível,
Imagina uma autoobsessão agravada por um processo persecutório. Vejamos, na análise final sobre esses centros cerebrais, Filomeno também faz um destaque. E os demais centros cerebrais lutavam para não cederem à ação desses fluidos deletérios. E isso é notável porque a estrutura orgânica de Lisandra funcionava. Os processos autômatos, seu sistema nervoso autônomo, estava em perfeito funcionamento. Aquilo que dependia do exercício da sua vontade é que estava bem comprometido. Mas um deles já começava a apresentar um grave sinal de desequilíbrio. E aí ele faz a citação, é o centro de Broca. É uma área, fica na região, se nós pegarmos aqui próximo à região dos ouvidos, fizermos uma linha, um corte transversal, nós vamos identificar o centro de Broca, que é o responsável pela fala. Vejam que esta comunicação com o mundo exterior estava como sendo impedida pela presença de aluvião mental. Eu não me lembro o capítulo agora que nós falamos, estudamos a respeito desse mutismo. O mutismo é um fenômeno psicológico que leva o indivíduo a não valer-se da fala para os processos de comunicação. E tem vários fatores causais. No caso de Lisandra, era o processo obsessivo. E essa expressão, entre aspas, aluvião é uma espécie de fluxo de partículas, um aluvião de terras. A terra em deslizamento que segue caminhos específicos de uma encosta. Quando a gente fala assim, um aluvião mental, nós vamos partir do entendimento por semelhança, é como se esse fluido ele estivesse sempre envolvendo essa estrutura, e porque fica o tempo todo circundando essa estrutura, acaba impedindo o seu funcionamento normal. Há uma obra que nós iremos ainda estudar, onde o Dr. Bezerra de Menezes vai fazer citação nos processos obsessivos em que esses fluidos atuam a nível de neurotransmissores, impedindo o correto funcionamento das sinapses. São nas sinapses o espaço em que ocorre a troca dos estímulos nervosos. Então, se eu interrompo o funcionamento dessa conexão entre os neurônios, eu dificulto o funcionamento de um determinado órgão, de um determinado sistema. Então, a ação era evitar o contato social, evitar que Lisandra comunicasse com o mundo, isolando-se dos demais. Por que isso? Porque o contato com o mundo, com pessoas, e essas pessoas trazendo estímulos auditivos, visuais, informacionais, isso ajuda no processo de transformação. Falar, colocar para fora, é uma espécie de terapia. Toda vez que eu coloco para fora uma insatisfação, eu desbloqueio uma série de compostos emocionais, energéticos.
e abro oportunidade para ouvir. Então, não nos iludamos. Quanto mais eu me isolo do mundo, menos chances de me recuperar eu tenho. E aí é interessante que a subjugação, embora num primeiro momento nós tenhamos a impressão de que o caso de Lisandra era uma subjugação, não era. Porque a subjugação não foi uma escolha. Vejam que interessante. Uma obsessão simples não é uma simples obsessão. No caso desse processo, é, um, uma obsessão simples muito complexa, tendendo a um processo de fascinação. Tendendo a um processo de fascinação. Então, a subjugação não foi a escolha de Hermínio. Por quê? Porque ele fez questão de deixar a consciência de Lisandra lúcida ao ponto de acompanhar o próprio deperecimento. Então, ele deu espaço para que ela tivesse ciência da situação e experimentasse o sofrimento psíquico via conflito. Por isso que ele acelerou a tentativa de suicídio. Porque quando eu tiro a consciência do indivíduo num processo obsessivo, muitas. Sim, sim, Pedro, exatamente. É uma obsessão simples, mas ela tinha duas características. Uma auto-obsessão associada a uma ação do agente externo. Então, são dois movimentos. Ela reencarna com o espírito comprometido, então ela tinha ciência, mesmo que inconsciente, por isso os seus sonhos, os seus devaneios na primeira infância e na juventude, a fuga do contato com a realidade. Isso é um sinal de autoobsessão, uma necessidade de autopunição. Então, isso gera um sofrimento psíquico via conflito. E existia, além disso, a perseguição, para que ela fosse levada, como realmente aconteceu, a extirpar ou tentar o suicídio, o que só não ocorreu por intervenção dos protetores, ou em especial de sua avó materna, Adelaide. No início, eu achava que era uma subjugação, mas na medida em que a gente avança no estudo e no quadro sintomatológico deste processo, Filomena agora dá o checkmate. A subjugação não foi uma escolha. Foi vamos dizer assim, uma estratégia para manter a Lisandra em estado de sofrimento continuado. Vamos lá, vamos adiantar aqui. E agora é que passa, pelo menos, a apresentar-nos algumas questões bastante interessantes a respeito do lar. Também como uma terapia desobsessiva complementar às ações realizadas na casa espírita. Vejam que, na Tércio, o dirigente do lar do Centro Espírita Francisco Xavier transfere parcela da defesa fluídica, esse véu, para a residência de Lisandra. Então, há agora uma preocupação em estabelecer medidas defensivas. Essa redoma fluídica, este véu de natureza especial, foi instalado no entorno da residência
a fim de impedir o retorno daquelas mentes ociosas. Lembra dos oportunistas que foram afastados? E vejam, isso foi necessário em que pese a existência de anterior cobertura vibratória. A família realizava o culto do evangelho no lar, tinha determinados padrões de proteção, mas pelo pensamento ainda perturbado de Lisandra, ela era uma fonte de atração. E por ser vamos dizer assim, uma espécie de imã, capitaneando esses sofredores, esses perturbadores, esses espíritos errantes para o interior do lar, e dada a gravidade da intercessão, eles, Natércio viu como muito oportuna a instalação desse equipamento. Imaginemos, né, uma malha que emitia uma espécie de teor elétrico desagradável. É muito semelhante, acredito eu, a essas pistolas utilizadas em eventos de menor intensidade, chamado teasers. Ela dispara uma fiação, esses fios grudam no potencial agressor e o operador aperta o gatilho, transferindo uma corrente elétrica na direção do oponente. Isso causa uma corrente elétrica no nosso circuito elétrico, causa uma sobrecarga, e ela age em especial sobre o sistema muscular. Esse é o princípio de ação. Então, essa redoma fluídica tinha uma função dissuasória. Os espíritos tentassem invadir a residência, tomavam um choque. Mas, além disso, 2 enfermeiros especiais foram deslocados a serviço da defesa do lar e ficavam como que, eu diria, esses elementos protetores adicionais. Elementos protetores adicionais. Então, nós vamos perceber que, embora esta ação, olha a quantidade de ações secundárias aconteceram. Os mais temerários, ou seja, os mais perigosos, que se encontravam na residência, foram afastados, valendo-se do emprego de aparelhos de mesma natureza, a gente chama de talvez, fomentadores de pulsos elétricos, que foram instalados na recâmara da jovem abscessa. Recâmara, nós aqui vamos entender por os ambientes próximos ao quarto, onde Lisandra usualmente utilizava como espaço de moradia. Então, olha, nós temos o líder, nós tínhamos os ociosos e os oportunistas. Dentro desse grupo, lembram, no estudo anterior, que muitos se consorciaram a Hermínio e depois passaram a disputar entre si a liderança? Vejam que confusão era esse processo obsessivo. Então, os mais temerários foram afastados com o emprego de um armamento, lógico. Se nós fôssemos usar a nossa linguagem, é o armamento não letal. Visa apenas produzir desconforto para que a ação da agressão ela seja suspensa. Mas, além dos temerários, dos oportunistas, tinha os ingênuos. Aquela turma do oba-oba, bora, vamos lá ver que perturbação é essa. Vamos perturbar também. Então, eles se consorciaram a esse processo, mas esses foram alvo de um atendimento mais especializado, esclarecimento,
foram orientados, receberam informações e saíram daquele estado de torpor, de descaminho, e atendidos pela dimensão espiritual e seguiram o curso de suas vidas. Mas depois disso tudo ainda sobrou dois mais audazes. Dois ainda, outros inimigos que mereceram um tratamento especial. Esse processo todo demandou quase 10 dias, portanto, é uma tarefa de paciência. Após a reunião mediúnica, no mundo espiritual, mais 10 dias decorreram. E envolveu cooperação de mais de 20 trabalhadores da dimensão espiritual. Isso sem contar que tanto Rafael quanto Lisandra, durante o sono, eram recambiados para a continuidade das entrevistas, dos passes, dos esclarecimentos. Vejam que Filomeno ele está dando ênfase para nos chamar a atenção de que os processos complexos não são resolvidos com terapia simples. Vejam que nesse gráfico nós vamos ter uma ideia mais geral de que o processo obsessivo de Lisandra começou na encarnação anterior. E atinge o seu ponto culminante nesta última encarnação dessa jovem. O momento da instalação do processo obsessivo se dá ainda na infância. E o quanto o Espiritismo pode ajudar as famílias a entenderem determinados processos pelos quais passam os seus rebentos, seja na condição de filhos, de netos, de sobrinhos, ou de filhos de amigos. Depois de instalado, nós temos um processo duplo de expiação. A saúde, como resultado do processo da culpa esculpida no seu inconsciente, essa culpa deságua no corpo físico, porque ela fomentou a morte por sufocamento, por omissão, no emparedamento que nós tivemos a oportunidade de estudar. Aquele espírito se decompôs e ficou preso, guardou na sua memória espiritual aquele processo e a sua proximidade transfere para o corpo espiritual de Lisandra, que imediatamente transfere para o físico. Mas, além da expiação física, ela tem a ação obsessiva de natureza expiatória. Demandam-se quase 20 anos para que o primeiro processo seja, de certa forma, solucionado, quando ela tem a restauração da saúde lá pelos seus 23. Mas a obsessão continua. Ela tenta o suicídio, não obtém êxito. Os esforços desobsessivos aumentam. Então, é o quarto movimento desta reencarnação. E agora, o quinto movimento é o rumo à libertação, que vai precisar, vai demandar não somente a continuidade do processo de terapia especializada. Porque olha que fator interessante. Filomeno vai dizer neste capítulo que, após essas intervenções, decorridos os 10 dias,
o cérebro, ou seja, os centros cerebrais de Lisandra, já um tanto recuperados, passam a exigir do espírito energia de sustentação da melhora. Olha a interação mente-corpo. O corpo saudável requer um espírito saudável. Porque se o corpo estiver recuperado, mas o espírito permanecer enfermo, o corpo enferma uma vez mais. Daí a importância de associar a esses casos obsessivos graves terapia especializada. Nós já estudamos em algum momento essa interação do sistema imunológico com as nossas emoções. E as nossas emoções, resultado de experiências estressoras que vivenciamos, essas experiências estressoras, elas diminuem a eficácia do sistema imunológico. Então, se eu vivo em constante estado de estresse, de instabilidade emocional, estou propenso a adoecer mais vezes, porque eu fico menos resistente a vírus, a bactérias. Então, o obsidiado grave precisa associar ao tratamento desobsessivo, se necessário for, uma terapia especializada. Aí vai buscar um psicoterapeuta, um psicólogo, ou até mesmo um psiquiatra. Como recentemente, conversando com uma pessoa que vem experimentando desafios muito próximos a esse que estamos a estudar, eu sugeri, porque já acompanho esse processo já de algum tempo, olha, além da casa espírita, busque uma terapia especializada. Isso vai lhe fazer bem. É de fundamental importância, além desse esforço continuado na renovação interior, a espiritualização, porque são 3 movimentos. É diferente a religiosidade de espiritualidade. A religiosidade é como eu vivo os preceitos da minha religião. Mas a espiritualidade é de que forma esta vivência religiosa impacta na minha visão de mundo. Krishnamurti, certa feita, disse que o mundo religioso da atualidade vive uma espécie de paradoxo. É o que ele chama de religiosidade materialista. É a confusão que se faz a respeito do reino dos céus. O reino dos céus não é construído de matéria palpável, como nós utilizamos no dia a dia. O reino dos céus não está associado à prosperidade material, como muitos afirmam. Se o reino dos céus está dentro de nós, eu não vou botar dinheiro dentro de mim. Então, essa espiritualidade, para ser vivenciada, tem que mudar a minha visão de mundo. A minha consciência tem que ampliar-se de tal forma que eu entenda que existem multidimensões, que eu as vivo e muitas delas nem consciência tenho. Tem uma frase que eu admiro muito, eu não sei, não me lembro agora o nome do autor. Acho que foi até publicou um livro recentemente a esse respeito. Quer mudar o mundo? Arrume primeiro a sua cama. Porque existem muitas pessoas que estão, mas nós temos que fazer isso, não podemos desmatar a Amazônia, mas pisa na grama quando anda num parque. Vai na praia, joga sujeira na areia. Então, é muito mais uma adesão a frases de efeito do que um compromisso em realmente transformar o ambiente para melhor. Mas sequer arruma
a cama onde dorme. Não lava sequer o banheiro que utiliza dentro da sua casa. Não realiza coleta seletiva de lixo na sua residência, mas quer que o outro faça. Então, o desenvolvimento da espiritualização é o que eu faço da minha religiosidade no dia a dia. O meu comportamento social reflete os aspectos religiosos da minha vida? Porque é muito fácil, né, nós sermos santos no interior do templo em que nos reunimos. Sai dali do templo. Então, a libertação, ela exige engajamento. Daí o alerta a todos nós. São 3 recortes iniciais que eu destaco neste momento. E Filomeno, ipsis literis, vai assim dizer: a aquisição de um problema é muito simples. Sua solução exige complexo mecanismo, mesmo quando resulta de fácil aparência. Todo ato que cometemos, infracional às leis divinas, existem as testemunhas que nos observam. E o impacto disso no outro nós não sabemos. Nós não sabemos qual é a influência que temos nas outras pessoas, para o bem e para o mal. A aquisição de um problema é simples. A solução, nem sempre. Daí, diz Filomeno, as advertências evangélicas: livra-nos do mal, resistir à tentação, merecem de todos nós regime de urgente reflexão. Esse dia eu estava pensando sobre isso. Mas, espera aí, se no Pai Nosso a gente, no final, pede que Deus afaste o mal de nossas vidas, por que o mal acontece? Por insistência nossa. Vejam que Deus vai colocando outras possibilidades e vai nos livrando do mal. Mas nós optamos ainda por fazer o mal. Deus está sempre abrindo portas para que nós não caiamos em tentação. E nos dá instrutores e instruções para resistir. Mas a opção ainda é nossa em continuar. Aí eu peço uma coisa, ele me oferece e eu não enxergo, ou se enxergo não quero, eu desvio. Eu não me esqueço de um caso que me foi narrado pela pessoa que vivenciou, eu já citei algumas vezes, me permitam repetir, é uma senhora espírita, muito bem capacitada profissionalmente, mas que recusou o emprego em uma multinacional que produzia e comercializava cigarros. E a função dela era trabalhar numa área de propaganda para estimular o consumo. E ela abriu mão do emprego. Quase perdeu o casamento por isso. Foram 2 anos em muitas dificuldades por conta disso. Mas ela persistiu. Quando ela persistiu, depois de 2 anos desempregada, passando inúmeras dificuldades, veio uma outra oferta de emprego. O mal estava à sua frente. Ela resistiu à tentação. Então, está dentro do nosso campo de escolhas. Não nos falta inspiração, não nos faltam intuições,
mas realizamos algumas escolhas equivocadas. E o mais interessante é que, no final dessas 3 recomendações, Filomeno destaca: ninguém se pode considerar vitorioso enquanto não conclua a tarefa encetada. Toda viagem que realizamos, seja rodoviária ou aérea ou marítima, os maiores perigos estão quando se aproxima o final da jornada, porque a gente relaxa. Faltam só 50 quilômetros, só 100 quilômetros. Aí a gente baixa a guarda, deixa de observar a velocidade. Ah, não, falta 100 quilômetros apenas. Pô, mas já vai anoitecer? Não, eu chego. Ninguém se pode considerar vitorioso enquanto não conclua a tarefa. Concluiu, fez o seu relatório, a sua análise pós-ação, deu tudo certo, missão cumprida. Se não, toda a atenção. A tarefa, lógico, um dia será concluída, na condição de espíritos puros, só não sei quando. Assim, portanto, nos processos obsessivos não se pode improvisar, esperar o milagre iludir-se. Se o sofrimento é intenso, a causa foi desastrosa, porque Deus não impõe sofrimento a quem não merece, impõe desafios a quem se compromete em vencê-los. Porque Deus é bom e justo. Isso é um chamado para nós, porque às vezes nós criamos falsas expectativas junto àqueles que nos buscam no atendimento fraterno. E tem relatos, acredito eu, que sejam escabrosos, que são sofrimentos que, se o indivíduo está passando por isso, significa que é um caso complexo. Então, não se pode improvisar, não esperemos milagre e nem nos iludamos e nem criemos ilusões nos outros. Sempre na certeza de que, quando ocorre a melhora do enfermo na esfera física, um imenso labor foi executado no plano espiritual. E quantas das vezes nós não levamos isso em consideração? Quantas vezes sequer agradecemos? Mas Deus não haverá de deixar de nos apoiar por causa disso, mas que estejamos sempre alertas por esta causa. E Filomeno encerra este capítulo agora trazendo a equipe encarnada. Interessante que ele não vai falar do médium, porque o médium nós já tivemos a oportunidade de refletir quando nós temos uma espécie de historiografia de Epifânia, que é o instrumento mediúnico da instituição. Agora vai falar sobre o papel do doutrinador, aquele que usa a palavra, aquele que se vale do verbo. E eu sempre ficarei a repetir: quando tivermos tempo, recorramos ao livro Entre a Terra e o Céu e busquemos a palestra da irmã Clara, para que tenhamos. Eu acho que eu tenho esse texto, se eu encontrá-lo, eu publico aqui no grupo. Em certa feita, eu fiz algumas considerações, se eu tiver, eu coloco. Para falar sobre o uso da palavra. Irmã Clara. Pelo menos assim, a mente é um dínamo gerador de energia. Bom, se ela gera energia, vai dizer Filomeno,
que no uso da palavra, porque a palavra é a principal ferramenta do doutrinador. Ele tem a estrutura do que vai ser dito, isso vem de forma intuitiva, isso vem de forma inspirada. Então, há uma elaboração anterior, porque espera-se que o doutrinador ele se prepare para a tarefa, estudando, refletindo, meditando. Na medida em que o doutrinador está ouvindo o relato, há uma eu chamo que o doutrinador ele tem que ter uma habilidade impressionante, porque ele está ouvindo com os ouvidos físicos a narrativa do comunicante e com os ouvidos da alma captando as inspirações superiores que lhe chegam. É lógico que nós estamos usando esse método para entender, porque o doutrinador também é um médium. Ele só não o é médium ostensivo. A inspiração é uma mediunidade de pano, de fundo, que envolve a todos nós. Ao mesmo tempo que ele está sendo inspirado, ele está ouvindo o clamor. E enquanto ele ouve, ele conjuga o seu conhecimento com os conhecimentos que lhe são sugeridos e passa a sua mente a emitir raios mentais. Bom, esses raios mentais, entre aspas, é matéria utilizada pela equipe espiritual. Olha que interessante. O indivíduo de apoio, o indivíduo do passe, que não está sendo acionado naquele momento, mas que está também acompanhando o diálogo, produz igualmente uma interferência no fluido ambiental, que espera-se seja a melhor possível, ou seja, dotando estes fluidos de melhores qualidades, que igualmente serão utilizadas pela equipe espiritual. Essa onda mental, esse raio mental que eu coloquei embaixo, o entendimento que eu tive dessa expressão como sendo uma forma de representação geométrica da trajetória que o pensamento percorre. Então, o pensamento do doutrinador vai na direção do espírito. Então, imaginemos que sai um fluxo na direção do espírito e vai possuir forma geométrica a mais variada. Indica, portanto, a sua direção e sentido de propagação. O distraído, que não está ouvindo ou não está prestando atenção, embora esteja ouvindo, vai produzir um raio mental difuso para tudo quanto é lado. E se ele não está com foco, com a atenção naquele indivíduo que sofre, as suas propriedades de intensidade serão diminuídas. Então, a intensidade e a procedência devem ser analisadas. O que Filomeno quis dizer com a procedência? Qual é a qualidade que eu estou produzindo. Lembro quando a gente ia comprar, antigamente usava-se muito essa expressão, o senhor tem a procedência deste veículo? Ou o senhor tem a procedência deste leite? Vem de que fazenda? Porque pela procedência nós tínhamos a garantia da qualidade. Então é preciso que nós tenhamos essa preocupação com a procedência.
Eu me preparo diariamente ou eu penso na reunião mediúnica só no dia dela? Lembra da necessidade da espiritualização que transcende a religiosidade? Se eu fizer isso, aí tenhamos a certeza, nossa, esse é um produto de procedência, ou seja, a garantia sou eu, mas uma garantia está lastreada num comportamento alinhado com o conhecimento. Então, esses raios mentais são forças poderosas que agregam ou desarticulam. O que seria isso? A ação do pensamento sobre a matéria agrega, recompõe, ou eu posso desarticular. Então, eu posso fomentar a saúde tanto quanto a doença. E no diálogo, e o diálogo ele é muito sugestivo, a sugestibilidade é uma característica do doutrinador, porque ele pode criar ideoplastias, ele pode criar paisagens mentais, prospecção de futuro. Isso impacta na mente do espírito em estado de sofrimento, ou que faz sofrer, e no momento da fala, o espírito está ouvindo, e olha que interessante, como o espírito ouve por intermédio de um médium, e o médium é um ser encarnado, ouve a voz do doutrinador, ele pode criar aquela paisagem que está sendo sugerida, e a paisagem ela é vista pelo espírito comunicante. Então, são perspectivas novas de analisar um simples diálogo que Filomeno vai nos trazendo, eu acredito que ele vai dando para nós a possibilidade de olharmos o fenômeno sob um outro ponto, sob uma outra perspectiva, que transcende a simples conversa. Por isso que, no uso da sua ferramenta principal, o doutrinador emite e exterioriza vibrações especiais, portanto, recursos ideoplásticos. Um exemplo. Vamos supor que o doutrinador diga assim: permita-me chamá-lo de irmão. Vejo que, no momento, exterioriza uma irritabilidade, uma raiva, que, por sinal, deve ser muito justa. Mas façamos um seguinte exercício. Já parastes para pensar por quanto tempo permaneceste nessa situação de desequilíbrio emocional? Tente por um segundo criar uma paisagem correspondente a esse desequilíbrio. Raiva, intempestividade, desejo de vingança. O que vem à sua mente? Aí você começa a conduzir. Aí você reverte. Agora, imaginemos um ambiente de paz, de tranquilidade, de exercício de novas perspectivas pautadas no esquecimento da ofensa, um campo verdejante, uma floresta exuberante, uma queda d'água, os sons da natureza. Você está criando agora um ambiente que se contrapõe ao ambiente onde ele vive. Depois você começa a levá-lo para, olha, qual seria a melhor escolha? Permanecer nesse caminho turbulento, onde apenas tempestade, raios, trovões, impropérios, xingamentos, chagas, sofrimento, vingança, e depois você modula para o outro lado. Na medida em que nós estaremos falando, todo um conjunto de operadores entram em ação. Eles projetam, acredito eu, isso é aquilo em que eu acredito.
E quando eu, particularmente, eu estou falando, é o meu entendimento, por favor, fiquem à vontade para contrapor, não tem problema nenhum. Eu prefiro as pequenas células de trabalho com números reduzidos de comunicação, porque o efeito de pequenas comunicações significativas, elas são impactantes nos que estão presenciando aquele evento. Exatamente. Às vezes, o indivíduo se transfere, tamanha a força da sua palavra. Às vezes, o doutrinador pode ter essa capacidade de ver-se como um personagem daquela cena. E eu ouso dizer que o efeito dessas comunicações elas são impactantes porque nós, quando assistimos a uma tela cinematográfica, a um filme que fala de valores, de experiências significativas, nós ficamos impactados, choramos, nos sentimos estimulados à mudança. Eu, particularmente, quando assisti ao filme de Divaldo, eu me emocionei inúmeras vezes quando assisti o filme de Kardec. Se um filme que é uma representação de uma realidade causa essa experiência, imaginemos os espíritos assistindo a isso. O quanto eles também são sensibilizados. E o quanto todo grupo aprende. Aqui não é nenhuma crítica às casas que têm reuniões com muitos médios, não é isso. A minha experiência, os grupos pequenos tendem a levar informações advindas de atendimentos que nos grupos grandes passam desapercebidos. Você não consegue sequer ouvir. Ouve-se ruídos, mas a problemática mesmo daquele espírito, nós nunca teremos ciência, porque, às vezes, nenhuma reunião de avaliação é realizada. Mas vejamos o passista quando ele é conclamado a intervir. Naqueles momentos em que o ápice da dor, o descontrole do espírito ganha uma intenção, uma intensidade, e é preciso conter exatamente. O filme de Kardec chama atenção sobre isso. Os grupos pequenos. Então, há momentos em que há necessidade do passista entrar em ação. E Filomeno vai dizer, o passista é semelhante a um interruptor. O interruptor, para funcionar, ele basicamente está submisso a uma vontade. Então, a ação do passista é uma ação consciente, porque ele vai liberar a passagem de forças mistas, de energias, de fluidos que se misturam. Fluidos do ambiente, fluidos vitais do próprio indivíduo, potencializado pelos fluidos de natureza espiritual. O corpo somático e o corpo espiritual filtram essas forças do mundo espiritual e transmite-as carregada das suas potencialidades. À semelhança do doutrinador, o passista tem que ter procedência e intensidade. Não se improvisa passista. É preciso que o indivíduo que se compromete em aplicar o passe pós-doutrinária ou em qualquer momento ele tenha essa compreensão da sua importância. E não no dia da doutrinária nós sairmos. Quem pode aplicar o passe hoje? Quem está disponível? Não,
Eu fico muito preocupado com isso. E veja, o que mais chamou-me a atenção durante o passe, tarefas complexas de restauração são realizadas. Restauração de perispíritos enfermos e de organizações somáticas lesadas. Indivíduos portadores das mais variadas anomalias, quando adentram em uma casa espírita, com essa perspectiva, recebem essas energias da dimensão espiritual que potencializam a ação medicamentosa que fazem uso, estabelecendo o equilíbrio do funcionamento dos neuropeptídeos, fazendo com que o metabolismo intracelular aconteça de forma a mais ajustada possível, favorecendo com que a absorção de proteínas, de glicose, das gorduras, seja na intimidade celular a mais precisa possível. Então, vejamos que Filomeno nos dá, neste capítulo, a dimensão de uma terapia desobsessiva. E quantas particularidades elas acontecem sem que, às vezes, nós sequer pensemos ou levemos em consideração. Acaba uma reunião onde nós temos um atendimento dificultoso, mas exitoso. E qual é o nosso compromisso durante os dias seguintes? O compromisso daquele que foi o objeto das orações, das vibrações. As pessoas que pedem aos centros espíritas que para elas sejam direcionadas vibrações e preces, é preciso também que essas almas sejam esclarecidas. Tudo bem, nós vamos. Agora, você poderia, nesse dia e nesse horário em especial, abster-se de um contato com o mundo e, durante uma hora, ler algo que seja útil para o espírito, entrar em oração, refletir sobre a vida, lembrar-se de Deus. Porque há indivíduos que pedem preces e, na hora em que a prece é realizada, a criatura está em todo lugar, menos onde deveria estar, que é o seu lar. Ou, às vezes, está dentro do seu lar assistindo, por exemplo, um filme suave como A Morte do Demônio, O Massacre da Serra Elétrica, Halloween, não sei das quantas, Pânico. Então, eu fico pensando que talvez esses 2 anos que a maioria das casas ficaram em suspense, agora voltando aos poucos, a gente precisa voltar com um olhar, eu não vou dizer mais assertivo. É uma abordagem mais técnica, envolver o indivíduo no processo. Porque muitos creem que a desobsessão é uma responsabilidade só da casa. E quando não funciona, é a casa que é ruim, não é o indivíduo que é ruim. Ruim no sentido de imaturo, seu nível de consciência ainda pouco desenvolvido. O ideal deste grupo é este. Nós percebermos que, se a humanidade não olhar para a vida de forma diferente, o processo de transição vai ser muito doloroso.
vai acontecer, queiramos ou não. Isso aí é um processo de evolução. Mas, na medida em que nós fizermos um olhar diferente sobre as ocorrências, a nossa paisagem interior se altera e o que estiver fora do nosso alcance, nós vamos respeitar, embora não concordemos. E os que estiverem fomentando o mal responderão pelo mal. O importante é que nós não façamos o mal. Relembrando essa frase que, para mim, ela é de suma importância para todos nós. A aquisição de um problema é muito simples. Sua solução sempre exige complexo mecanismo, mesmo quando resulta de fácil aparência. Meus queridos, essas foram as nossas considerações.